Internautas, ouvintes do programa Motivar, é com uma satisfação grande, de novo, eu aqui, hoje, dia 26, eu sei que ontem, dia 25, eu também falei, e é muito provável que amanhã, dia 26, dia 27, eu também venha dizer que aqui estou com muita motivação, com muito entusiasmo, porque o espaço que tenho aqui no microfone da Rádio Rural e também o espaço que tenho junto à casa de vocês, ao trabalho de vocês, me exige toda e qualquer motivação, empolgação por estar adentrando o ambiente de todos vocês. 26 de novembro e esse tema: quais são as tuas prioridades? Definistes isso? Tens ideia disso? Este tema, na verdade, de hoje, ele parece para muitos, pelo menos quando a gente fala na palavra prioridade, tu tens que aprender a priorizar, eu percebo nas palestras, nos cursos e até mesmo em vídeos que assisto no YouTube, que muitas pessoas imaginam ser esta uma palavra mais pertinente a pessoas muito ocupadas. Prioridades, coisas de gente de dinheiro, coisas de empresários, para reuniões de negócios. E vocês verão hoje, nesse debate, que essa palavra prioridade, ela atende desde os pequenos anseios, pequenos detalhes, dos mais triviais do nosso dia a dia, bem como das questões mais importantes de pequenas e grandes empresas e grandes reuniões de negócios. Tá certo? Quais são as tuas prioridades? Tu saberias me dizer? Bom, depende, não é mesmo? Depende. Estamos falando mais em âmbito do dia a dia? Estamos falando mais em âmbito profissional ou como metas e prioridades de vida? Quero agradecer de verdade vocês todos os dias aqui comigo, mas agora chegou a hora de me responderem. Quem acha que são só as pessoas mais ocupadas que precisam definir prioridades? Saibam que isto não é verdade. Este é um engano. Agora, que é verdade sim que a palavra prioridade está totalmente relacionada com outras duas, planejamento e organização. Quando a gente fala em planejamento e organização, fatalmente a próxima é prioridades. Quando a pessoa se planeja a ser e ter um dia a dia ou ter negócios organizados, com toda certeza lhe será dito que tu tens que ser uma pessoa que sabe priorizar as coisas. Então ter prioridades é uma coisa muito pertinente do nosso dia a dia, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. É muito importante saber definir prioridades, entendendo essas variáveis, essas nuances de que o planejamento e a organização vão obrigatoriamente caminhar junto com essa palavra prioridade. Saibas também, ouvinte, internauta, que nós precisamos saber usar bem esse recurso de saber priorizar o que deve e precisa ser priorizado. Isto é, na verdade, bem mais importante do que a grande maioria das pessoas imagina. Saber priorizar as coisas, saber colocar numa ordem de prioridades, saber organizar, saber catalogar de acordo com o grau de importância e de prioridade destas coisas a serem priorizadas. Para priorizar, elas precisam ser importantes, elas precisam fazer a diferença. Certa vez aqui no programa Motivar, nós comentávamos algo sobre a administração do tempo. Pessoas que têm dificuldade de organizar o seu tempo. Eu lembro que eu falei muito sobre a questão de a pessoa que não consegue organizar o seu tempo, ela termina o dia não tendo feito uma boa parte das coisas as quais deveria ter feito. Mas ainda assim, o desgaste psicológico é grande e ela vai provavelmente estar bastante cansada dos tantos atributos diários, tantas atividades diárias que, na verdade, boa parte delas acabou nem fazendo. Então, desde as coisas menos importantes até as coisas mais importantes,
nós devemos aprender a priorizar. É, na verdade, uma questão de também sabermos priorizar e administrar rotinas. A pessoa que sabe administrar rotinas, ela tem mais facilidades e administra melhor essa questão tão importante de priorizar as tuas atividades do dia, saber organizar. No final, na etapa final do programa, eu vou dar algumas dicas para vocês de como auxiliá-los nessa questão de saber como priorizar as coisas. Porque a grande verdade, meus amigos, é que tu precisas definir prioridades em função do que te parece ser mais importante, mais relevante, bem como em função de muitas vezes da falta de tempo, que é o grande X da questão. A pessoa desorganizada, que não planeja, a pessoa desorganizada, que como eu disse para vocês agora há pouco, que não sabe organizar a sua agenda, a sua relação de atribuições do dia, ela acaba deixando numa ordem algumas menos importantes lá pelo início ou pelo meio, esquecendo-se de que as mais importantes devem realmente estar lá no topo da listagem. Afinal, se há uma listagem de prioridades, é evidente que temos todos nós, eu e vocês, definirmos quais são as mais importantes, porque antes mesmo de fazermos a tal listagem do que é mais importante para o nosso próximo dia, porque essa é a dica. Se tu vais planejar o teu dia, que seja o dia de amanhã. Se tu vais organizar o teu dia, que não seja mais o de hoje, que já está em curso. Se tu vais planejar o dia de amanhã, que esse hall de itens tenha logo no cabeçalho, obrigatoriamente, meus amigos, não tem como fugir disso, ter no cabeçalho dessa listagem os itens mais importantes. Agora, e quais são os mais importantes? Normalmente, define-se por questão de urgência, de prazo, do que nos é mais cobrado. Normalmente é assim, nós vivemos em função de relógio, de cronometragem, nós somos escravos do relógio e do nosso tempo. Portanto, se isso é realmente verdade, nós não podemos deixar de priorizar coisas em função também da urgência que certos aspectos se apresentam para o nosso dia a dia. Isso é fundamental, ter essa serenidade e a habilidade para entendermos o que é prioridade ou não. Saibam que existem coaches de negócios que estão se especializando muito em ajudar pessoas comuns, normais, como nós, a organizarem o seu dia a dia. Sim, é meio estranho, é meio curioso, para não dizer até meio cômico, mas tem gente que tem uma dificuldade muito grande de entender quais são as suas atividades do próximo dia mais urgentes e que devem ficar mais na iminência de serem feitas com a devida prioridade. Esses coaches, pessoal, ajudam, que na verdade são também, em alguns casos, os mesmos coaches de carreira. Eles nos ajudam, nos orientam e nos mostram, com um grau de lucidez bastante desenvolvido, o que realmente é importante fazer logo pela manhã. Porque a pessoa que não define prioridades, ela acaba concluindo o seu dia tendo feito coisas pouco importantes e tendo deixado outras mais importantes de lado para o outro dia. Saibam, meus queridos internautas e amigos da Rádio Rural, que essas pessoas que não conseguem obedecer à organização e o planejamento do que é prioridade, acabam chegando em casa no final do dia bem mais cansadas, não só no aspecto físico, bem como no psicológico, porque o desgaste de ter se equivocado ao fazer, ao desenvolver, ao executar coisas pouco importantes e tendo-lhe faltado tempo para outras mais importantes. Numa conversa sobre o que é mais importante ou menos importante, escala de prioridade, eu diria que fazer coisas pouco importantes porque gosta, porque são mais fáceis,
porque são mais tranquilas, porque eu tenho mais domínio, e deixar de lado, relegadas a um segundo plano, outras que são mais chatas, beira a bizarrice. Porque se o assunto é mudar nosso comportamento entendendo o que é a prioridade, não podemos cometer erros bizarros. Já deve ter acontecido contigo, meu amigo internauta, meu amigo ouvinte da Rádio Rural, de fazer coisas durante o dia que ocuparam todo ou quase todo o teu tempo e eram coisas simples e de menos importância e que poderiam, numa escala de prioridade, ficar para o outro dia, ficar para daqui a 2 dias. Existem relatos e estudos científicos que nos mostram que algumas pessoas são tão desorganizadas e tão perdidas nessa arte de saber priorizar que acabam priorizando e fazendo hoje algumas coisas que poderiam ser feitas muitos dias depois. Aí está a retratação fiel de quem efetivamente precisa de ajuda e está muito perdido na arte de aprender a priorizar. Mas é importante, é muito importante, tá certo? Preste atenção, quando a gente fala em prioridade, eu disse há pouco para vocês, normalmente a gente fala em questão de tempo. O tempo é o X da questão. Vocês lembram que eu comentei com vocês que eu li, certa ocasião, na verdade eu li mais de uma vez, um livro em espanhol de um grande empresário colombiano chamado Raúl Grisales, o livro Meu Amigo o Tempo, que no título em espanhol, Mi Amigo el Tiempo. Este livro, Mi Amigo el Tiempo, nos mostra também uma parte muito importante, um capítulo bacana sobre, para otimizar o nosso tempo, que aprendamos antes a priorizar aquilo que precisa realmente estar no topo da nossa escala de prioridades, na nossa escala de urgências. Mas precisamos também, queridos ouvintes internautas, entendermos e conseguirmos descobrir com o devido grau de importância que cada uma de nossas atividades, que cada uma das tuas atividades merece, entendermos não só o que é prioritário, mas entendermos o que é muito urgente e muito prioritário. Não dá para vacilar, não podemos errar e não podemos deixar de fazer coisas que efetivamente sejam importantes. Eu ia deixar para mandar um abraço aqui mais no final, mas eu vejo muita gente aqui mandando abraços, muitas pessoas interagindo. Neilson Fernandes, Jário Carlos, Pastor Manuel Franca, um grande prazer. Deusirene Souza aqui conosco, muito boa tarde, Deusirene. Muito obrigado pela presença aqui pelo Instagram do programa Motivar. Outros também acompanhando aqui o Facebook do programa Motivar e também as ondas 990 kHz da Rádio Rural. Priorizar. Eu vejo aqui entrando amigos lá da Maísa, pessoas às quais tenho um apreço, um carinho muito grande. Josiane Silva, um grande abraço, um abraço para os amigos aí da Maísa, um grande abraço para o Marcucci, nosso novo vereador aí da Zona Rural, representante da Zona Rural. Quero dizer-lhes que, com toda franqueza, como eu disse para ele, inclusive, que eu sou um grande torcedor dele e que torci muito pela eleição dele no último dia 15 de novembro. Agora, todos, eleitos ou não eleitos, precisam aprender a priorizar coisas. Os nossos candidatos eleitos, com certeza, estão trabalhando no sentido de enumerarem uma série de projetos, alguns prioritários, para logo no início serem apresentados projetos de lei, e outros menores que não exigem tanta urgência nessa escala de prioridades às quais tanto estou me referindo no dia de hoje. Mas aprender a escala das prioridades, independentemente da tua profissão, ou se é simplesmente dona de casa, ou se tu és uma secretária para assuntos domésticos, a nossa tão imprescindível empregada doméstica, eu diria que todos precisam ter uma boa dimensão dessa escala de importância, gente. Repito, como eu abri o programa dizendo hoje, não é só
o empresário, não é só algo para as empresas, não é só para algo de grandes reuniões ou de reuniões onde se fala de grandes montas. Não. Pequenas coisas do dia a dia também são importantes e exigem um mínimo de prática, de habilidade e de conhecimento sobre como organizar a agenda, baseando-me em questões de prioridade, o que é mais urgente e o que pode ficar para depois. Na sociedade moderna, pessoal, eu posso dizer para vocês que tudo gira em função do tempo. Quando a gente vai ao supermercado, não é em função do tempo. Pode ser até uma brecha do teu horário, mas tu pode ir pela manhã, tu pode ir ao meio-dia, tu pode muitas vezes ir à noite ou reservar o sábado à tarde, à tardinha ou à noite para fazer essas compras. Então pode-se dizer que a ida ao supermercado, a tradicional ida ao supermercado, não é algo de urgência. Porque quando existe algo de muito urgente a ser comprado, tu não precisas ir ao supermercado. Tu pegas no mercantil, no botequinho da esquina, ali do seu Josias, o arroz e o feijão para incrementar o almoço de hoje. Talvez ele não tenha a carne, o frigorífico, a parte do frigorífico, mas ele tem talvez as sardinhas e alguns enlatados, ou mesmo carne de sol ou carne de charque. Gente, prioridade é o que precisa ser feito agora. Prioridade é o que tem que ser colocado lá no topo da nossa lista de coisas importantes para o próximo dia. Para quem entrou depois, lembrando que para a organização da nossa agenda, a otimização da nossa relação de prioridades, eu estou falando das prioridades para o outro dia. Essa é a grande recomendação de especialistas, que hoje à noite tu organizas, no final do dia ou à noite, tu organizas a tua agenda de amanhã. Mas tu podes, caso tenhas dificuldade, tu podes fazer um rascunho primeiro para depois passar a limpo. Eu sei que alguns ouvintes internautas vão dizer: já acho complicado fazer a lista, Edson. Fazer um rascunho primeiro, na verdade, é fazer duas listas, né, Ademir? Fazer um rascunho e depois fazer o definitivo. Na verdade, eu quero dizer que a utilidade ou a viabilidade de fazer um rascunho, e deixem a preguiça de lado. Estamos falando de algo determinante para o teu dia a dia. Lembrando que no teu dia a dia tem coisas que são corriqueiras, como tomar banho ou ir na quitanda, mas algumas coisas representam muito, como por exemplo um passo a mais em direção dos teus sonhos, dos teus objetivos, porque atividades diárias também estão relacionadas ao alcance imediato ou mais demorado dos teus grandes sonhos. Estão inseridas nesse dia a dia, durante a tua semana, atividades extremamente importantes, determinantes e que vão fazer a diferença para que tu possas alcançar mais rapidamente os teus objetivos. Portanto, não vamos negligenciar. A vantagem de fazer o rascunho nesse rol de atividades do outro dia, baseando-me em questões de prioridade, é que tu podes fazer algo bem planejado, colocando as prioridades no início e deixando as menos prioritárias lá para o final, evitando que aconteça o que há pouco eu comentei com vocês aqui, ouvintes e internautas, de fazermos durante o dia algumas coisas, resolvermos alguns problemas que na verdade não eram importantes, que não estavam no topo da listagem de prioridades, mas que foram feitas. Porque eu já estava lá perto. Tu estava lá perto, mas muitas vezes foi algo que te tomou muito tempo. Eu quis aproveitar porque eu já estava lá perto da faculdade, então eu aproveitei para pegar aquele documento. Mas aquele documento tu poderias pegar até no mês que vem. Mas o tempo que tu perdestes lá no protocolo, na secretaria, barrou e evitou e bloqueou que uma série de outras atividades fossem bem desempenhadas. Administrar tempo, organizar a agenda, significa não te deslocar duas vezes para o mesmo local, muitas vezes distante, quando uma delas não é importante. É importante entendermos que,
Se eu tiver que ir 2 vezes para o mesmo lado, mas uma hoje, a outra pode ficar para a semana que vem. Organizar a agenda é organizar as tuas perspectivas de sucesso, tá certo? E, lógico, esse tema é muito mais recorrente nos dias de hoje, na sociedade moderna. O tempo é escasso, meus amigos. O tempo voa. E como eu posso definir prioridades quando, na verdade, é ou não é? Tudo, muitas vezes, nos parece urgente. Muitas vezes, tudo que eu preciso fazer amanhã me parece urgente. Nós precisamos estabelecer prioridades. Porque quando nas tuas prioridades amanhã a listagem é muito grande e muitas são, a princípio, a priori, muito importantes para ti, ou tu estás extremamente assoberbado, ou tu deixaste acumular coisas importantes que deveriam já terem sido feitas, ou então tu de verdade não está sabendo priorizar as coisas, não está sabendo o que é importante para agora e o que pode ser importante só para a semana que vem. Este é um tema bem recorrente dentro das empresas, pequenas e grandes, nas decisões governamentais, mas também nas coisas mais triviais do nosso dia a dia. Como eu disse para vocês agora há pouco, a questão do supermercado. Gente, as coisas pequenas também devem aparecer na nossa listagem de prioridades. Talvez prioridade lá em 4º, 5º lugar, 6º lugar, no final da lista. Mas na tua listagem de organização do dia, elas devem aparecer também. É importante. Quando nós vamos ao supermercado, às vezes a gente coloca no carrinho, agora eu quero que tu me diga se isso acontece ou não. A gente coloca no carrinho mais coisas do que o planejado, mais coisas do que muitas vezes tem na lista. Alguns especialistas em finanças recomendam que é muito importante organizarmos bem a lista de compras e irmos para o supermercado disciplinados a só comprarmos aquilo que está na lista. Porque senão vem muita tentação. É ou não é, Ademir? A tentação, a gente passa perto de outras coisas, biscoitos recheados, achocolatados, e a gente acaba comprando mais coisas do que precisa. Esse é um grande erro, é um grande equívoco. Organize a tua lista de compras, vá ao supermercado focado em trazer o que está na lista. Mas não, o meu amigo ouvinte, o meu amigo internauta muitas vezes se permite o vacilo de colocar no carrinho mais coisas do que tinha na sua lista, na sua organização de compras. E aí, o que já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, já deve ter acontecido com todos nós, que é, ao passar no caixa, ter que priorizar algumas coisas porque faltou dinheiro. O dinheiro não foi o suficiente. O cartão de crédito ficou na outra bolsa ou na outra carteira, ou ficou sobre a mesa porque a esposa tinha utilizado pouco antes. Gente, organizar prioridades nessa hora vai ser importante. Constrangidamente, bem provável, tu tenhas que, ao chegar no caixa, separar algumas coisas, deixar de lado, talvez deixar num carrinho vazio que sempre tem por perto e, meio a contragosto, passar no caixa, levando só aquilo que verdadeiramente tu tinhas planejado. Ou seja, era para ser. A Milena, sempre conosco, está dizendo aqui, eu compro mais do que o planejado, faço a lista, mas ainda assim compro mais. Na verdade, Milena e ouvintes, internautas, não é só a questão de comprar mais do que precisa. A questão é muitas vezes fazer a listagem e perdê-la, ou fazer a listagem e nem sequer consultá-la ao chegar no supermercado. Como falarmos de prioridades se tu insiste em continuar desorganizadamente as tuas tarefas do dia a dia? A arte de saber quais são as prioridades, ou mesmo a arte de sair para fazer compras no supermercado, requer uma listagem organizada. Eu diria para vocês que as compras devem ser organizadas e que tu deves, na medida do possível, priorizar o mesmo mercado que tu costumas comprar sempre, onde tu já sabes onde estão todas as coisas, à disposição das coisas nas gôndolas. Portanto, se ao entrar no supermercado, tu entras pela parte dos frutos, verduras, hortifruti, granjeiros, não coloque
no início da tua lista as bebidas que estão lá do outro lado do supermercado. Saber organizar uma lista de compras é também saber priorizar, tá certo? Ordem, cautela e um pouco mais de jeito, meus amigos, porque senão vai faltar tempo. Faltou dinheiro no caixa? Resolva. Faltou tempo para tudo que precisava ser feito hoje, mas algumas coisas eram urgentes? Resolva também. Agora, como organizar essa situação das prioridades do dia a dia? A primeira dica: faça uma lista do que é mais importante pela noite, que eu já dei essa dica antes. Não deixe de fazer as coisas mais chatas também. Se tu tens na tua lista 3 ou 4 coisas chatas, obrigatoriamente tem que fazer 1 ou 2 hoje. Porque normalmente as pessoas fazem o contrário, deixam as chatas para o decorrer da semana. Chega na sexta-feira, a tua lista de prioridades é só recheada de coisas chatas. Aí não dá. Coloques alguma tarefa de produtividade. Por exemplo, algo que vai mudar a tua vida. Como assim, Edson? Vamos imaginar que tu tenhas o sonho de ser um grande blogueiro. Bom, dentre as prioridades para amanhã, escolher qual o nome para esse teu blog, qual o design. Talvez ainda amanhã, já que o teu sonho é ser um blogueiro, escolhas a logo, a logotipia, que vai representar a identificação do teu blog. Pronto, é uma das atividades de produtividade que tu estás fazendo e colocando na tua lista de prioridades para o outro dia. E por fim, comemore sempre, todo e qualquer dia bem-sucedido. Bem-sucedido não precisou ter ganho dinheiro. Dia bem-sucedido foi aquele dia em que as coisas aconteceram bem, fluíram bem e as tuas atividades, o teu planejamento, da tua agenda, da tua lista de prioridades, foi todo ele bem executado. Festeje. É importante te dar conta de que foi um dia auspicioso, que foi um dia de vitórias, sim. Tá bom? Agora, existem as prioridades da vida, as viagens, cursos, enfim. Sobre isso, sobre essas prioridades de planejamento para a tua vida, como organizar essas grandes ideias, esses grandes sonhos, a gente continua num próximo programa, tá bom? Eu quero agradecer aqui o apoio dos nossos patrocinadores. Vocês estão vendo que hoje eu vim representando aqui, homenageando a Easy Institute, que está com promoções fantásticas, tanto da matrícula de R$1, gente, matrícula de R$1 na Easy Institute, bem como outra mega promoção relacionada a material didático. Easy Institute, the best option for you. Eu quero mandar um abraço também para os amigos da Smart Obras, terceirização de mão de obra e certificação digital. Ligue para lá, falem com o Tarsis Pontes. Eu quero também aqui agradecer sempre a atenção e a disposição da Ana Paula, dos Óleos Essenciais do Terra, que está sempre conosco, sempre nos orientando, sempre orientando os nossos ouvintes sobre tudo de importante que tem ligado à nossa saúde. Os óleos essenciais do Terra são óleos extraídos com 100% de pureza das plantas. Vale a pena tu te informares sobre isso. Telefone da Ana Paula, 99616-9696, aqui de Mossoró. Um abraço para Tassiana Bezerra, da Fefi Intimates, a loja mais top de lingeries e moda feminina de Mossoró. E um abraço também para a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Um grande beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e por estarem conosco todos os dias, ao vivo ou mais tarde, nas mídias sociais e no canal do programa Motivar no YouTube. Amanhã, sexta-feira, dia 27, pontualmente 13 horas, estarei de volta aqui com vocês. Eu, Edson Dornelles, carinhosamente quero registrar aqui para vocês que foi mais uma vez um grande privilégio ter estado com vocês.